Queridos ouvintes e irmãos de jornada, me chamo Niarques e hoje tenho mais uma vez o privilégio de dirigir a palavra a todos vocês. Iniciemos com uma prece. Primeiramente, apaziguemos nossos corações e mentes, sintonizando-nos em vibrações de amor, fraternidade e cura. Elevemos nosso pensamento ao alto, a causa primária de tudo o que existe, e agradeçamos. Agradecemos pela oportunidade do corpo físico, com a consciência que sua condição está amparada pelas leis divinas, sendo, portanto, consequência de nossas escolhas. Agradecemos pela adversidade que se faz presente em nossa vida, com a consciência que ela é lição valiosa para o nosso aprimoramento. Agradecemos pelo convívio familiar, com a consciência que ele é a oportunidade preciosa de resgatarmos débitos assumidos no passado. Agradecemos pelo alimento em nossa mesa, com a consciência que todo desperdício seria banquete para os famintos. Agradecemos por toda a benevolência que recebemos, com a consciência que é dando o que se recebe e é perdoando o que se é perdoado. Gratidão, ó Pai, por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Assim sendo, vamos à mensagem do dia de hoje, cujo título é Legado. Buscando alicerçar a compreensão sobre um dado assunto, é importante ter claro o terreno que pretendemos edificar. Entendemos como legado aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade, é aquilo que deixamos para outras pessoas quando nós não mais estivermos neste mundo, nossa herança. Ao longo dos anos, da história, são inúmeros os registros de exemplos de legado nas mais diversas áreas. Reconhecemos ou lembramos das pessoas por aquilo que elas deixaram para nós, seja material ou não. Na infância, nós fomos apresentados ao saber matemático deixado por expoentes de outras épocas. Quem nunca ouviu falar do Teorema de Pitágoras, Fórmula de Bhaskara, Plano Cartesiano e tantos outros saberes deixados por espíritos encarnados que viveram antes de nós, no passado? No campo da filosofia, não tem como não lembrar dos irmãos da Grécia Antiga. Nos idos de 1900, o casal Marie e Pierre Curie dedicaram os estudos da física e da química, conseguindo importantes avanços nesses campos. Ela foi a primeira mulher a conquistar um prêmio Nobel. Posteriormente, por conseguir isolar o rádio metálico puro, recebeu sozinha outro prêmio Nobel, de Química, em 1911, sendo a primeira pessoa a receber um segundo Nobel e a única em duas disciplinas. Ela se interessou pela aplicação médica de substâncias radioativas, trabalhando em radiologia durante a Primeira Guerra Mundial, e no potencial do rádio na terapia do câncer. A descoberta da penicilina pelo escocês médico e professor Alexander Fleming em 1928, um antibiótico que foi descoberto acidentalmente. Esse estudioso percebeu que ao estudar as culturas de um determinado gênero de bactérias, notou o crescimento de um outro micro-organismo, um bolor, cuja propriedade inviabilizava o desenvolvimento da bactéria. A observação do professor permitiu incontáveis avanços na medicina, salvando inúmeras vidas. E Jesus Cristo? Ah, nosso Mestre, nosso maior exemplo em tudo. Incontáveis são suas lições, seu exemplo de vida, seus mandamentos, seu legado. Mas sem dúvida, o maior deles é o amor. Quem nunca ouviu a frase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Pensar sobre os ensinamentos do Mestre, por si só, já nos mostra a grandiosidade e quão sublimes são os seus ensinamentos. Um legado inquestionável. Outro exemplo que merece ser lembrado é Kardec, que nos deixou a codificação da doutrina. A capacidade de observação e síntese do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, também chamado por Kardec, permitiu identificar e aprofundar e dissertar sobre os fenômenos que ele observava e a inteligência por trás desses fenômenos. E isso resultou, para nossa sorte, na codificação da doutrina.
e inúmeras outras obras que foram a base da doutrina espírita. Como não lembrar do Chico Xavier, emissário do além, que nos deixou tantas palavras, tantas instruções e mensagens daqueles que já partiram, e de benfeitores, é claro. Divaldo Franco, reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade. Fundou, juntamente com seu amigo Nilson de Souza Pereira, o Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho, que atendem milhares de doentes e necessitados em Salvador. E assim poderíamos seguir numerando diversas criaturas que fizeram ou seguem fazendo a diferença, deixando seu legado, sua marca na história. Naturalmente, alguns ouvintes poderão se questionar: mas são todas pessoas importantes, gente grande, e eu não sou ninguém, não tenho a inteligência deles. Lê do engano, meus irmãos. Todos nós temos a nossa importância, o nosso papel, todos somos filhos do mesmo Pai, dotados de um potencial infinito. O que nos ensinou o Mestre? Em verdade vos digo que, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, de nada vos será impossível. Analisemos ao nosso derredor. Em nosso lar, o que seria de nós se não fossem nossos pais? Legaram-nos em nossa vida um corpo físico. Quer bênção maior que essa? Por si só já somos um legado. A mãe abnegada, que zela pelos filhos e não mede esforços para que não se lhes falte nada, os filhos já são seu legado. O padeiro que acorda todo dia antes do sol raiar para garantir que tenhamos o pão à mesa. O alimento à mesa é um legado. O empreendedorismo de alguém, ou mesmo nosso próprio, que criou postos de trabalho, esse é o legado pelo qual muitos levam o sustento ao lar. Graças ao somatório desses legados individuais, a sociedade se estrutura e se mantém. Alguns irmãos estão convictos que o melhor legado é a matéria, bens materiais, preocupam-se em acumular riquezas e posses. Ora, com o conhecimento doutrinário que possuímos, sabemos muito bem o que o apego à matéria nos traz. Outros se dedicam ao intelecto, verdadeiros gênios. Pais que, desejando o maior grau de instrução possível aos filhos, exigem deles todo o tempo que possuem em prol de atividades educativas. Porém, sacrificam o afeto, a convivência em família e esquecem-se dos princípios morais. A palavra pode até inspirar, mas é o exemplo que convence. É a autoridade moral que transcende o mundo dos vivos e dos desencarnados. Independente da posição social, o exemplo sempre será o argumento irrefutável, capaz de convencer a qualquer um no tempo oportuno. É o patrimônio imaterial que a traça não corrói, não se desvaloriza e não pode ser usurpado. Gostaria de encerrar a mensagem de hoje relembrando o pensamento do poeta cubano José Martí, que diz: há uma coisa que o homem deve fazer na vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. A reflexão e o entendimento desse pensamento fica ao encargo do nosso ouvinte. Sendo assim, vos pergunto: qual será teu legado? Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.